Olá, eu sou Fê Piazza e esse é mais um episódio do Sem Crachá aqui no canal Nexa TVRS. E hoje, para tomar esse café comigo, eu convidei nada mais, nada menos do que ela, sim, uma mulher gestora de marketing de shoppings conhecido em todo o Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, fora até do Brasil, shoppings muito conhecido. E a gente vai entender um pouquinho da trajetória desse cargo de glamour, mas o que tem por trás? Quem é que faz acontecer a história de vida dela para poder motivar, incentivar e que vocês possam se inspirar com ela? Esse episódio tem o patrocínio da S+, da Dacor Shop e da Felicitar RH. Obrigado aos nossos patrocinadores que fazem possível tudo isso acontecer e essas histórias poderem chegar até você. Muito bem-vinda, Carol Toledo, uma gaúcha que faz o nosso Rio Grande do Sul acontecer e movimenta shoppings. Shoppings como Iguatemi, como Gravataí Shopping Center, como o shopping em Blumenau. Inclusive, a gente falou aqui do Rio Grande do Sul, mas a tua atuação vem fora do Rio Grande do Sul também, né? Então, por favor, bem-vinda, se apresente, depois a gente tira o crachá. Tá bom, tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Fernanda, é inusitado. A gente não costuma falar da vida pessoal, a gente fala tanto do crachá, né? Fala tanto do profissional. E fico muito feliz de poder contar um pouco assim dessa história, porque obviamente não nasci gestora de shopping, né? Importante isso, né, Carol? Longos anos de carreira. Isso não vem de herança, não tinha pai e mãe nessa área, nada. Não, mas nem assim, ó. Eu posso dizer que a minha mãe contribuiu muito porque a minha mãe era meio cigana, assim. Olha. A mãe falava em se mudar de cidade, em viajar. A mãe estava sempre pronta. E a mãe era uma vendedora nata. Então, ela, assim, o que desse para ela vender, ela vendia. Então, aprendi muito com isso ao longo da vida. Mas não, a nossa história começou bem modesta. Né, morávamos de aluguel, os meus pais trabalhavam. Aí, num determinado momento, a gente foi morar em Blumenau, que é a cidade onde a minha mãe nasceu. Meu pai é daqui de Porto Alegre e a minha mãe de Blumenau. Você nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre. E aí depois foi para Blumenau. Mas como eles eram meio ciganos, assim, então eu nasci em Porto Alegre, daí a gente foi morar em Florianópolis, daí depois a gente voltou para Porto Alegre. Filha única? Filha única. Então aí também a vida cigana fica mais fácil, né? É, mais ou menos. Nem tanto. Ó, eu já com os mitos de ser bom filha única, viu? Vamos quebrar esses mitos. Vamos quebrar esse mito, assim. Acho que vai muito da personalidade da pessoa, mas assim, eu fui muito mimada pelos meus pais, pelos meus tios, assim, eu sou a neta mais velha, a primeira mulher da família, né? Então, assim, fui muito mimada por todo mundo, mas eu sempre achei ser filha única uma coisa muito solitária, porque na hora que a porca torce o rabo, tu tá ali sozinha para resolver e principalmente assim quando a família é cigana que tu te muda, isso tu tem que fazer novas amizades, tu tem que conhecer novas pessoas, tu tem que, né, mudar a tua vida, e aí aquele teu círculo de proteção não se quebra, mas naquela época a gente não tinha celular, não tinha videochamada, né? Para quem está nos assistindo e tem menos de 30 anos, né? Tem mais de 35, como eu digo. Para então, quem já assim, passou dos 35 como a gente, vai se identificar. Então, assim, a gente escrevia carta, era um diário, mas para se comunicar com a família, ou era em telefonemas agendados, porque o telefone era muito caro, ou era por carta. Então, eu tenho muitas cartas guardadas em casa de troca de carta com os meus tios, com primos, com os amigos que ficaram aqui, porque, né, era o que tinha na época. Isso acabou me tornando uma pessoa cara de pau. Teve que aprender cedo a se vender no bom sentido, né? Conhecer gente que eu não conhecia, falar com pessoas estranhas, a fazer novas amizades, a conhecer novas coisas, a ir atrás de novas oportunidades. E isso
para o meu trabalho hoje né, facilita muito a minha vida, porque assim, eu falo com qualquer pessoa que eu enxergar pela minha frente sem medo de falar. Como a gente vai sendo treinada desde pequena em habilidades que vão nos levar a uma carreira com maior probabilidade de sucesso, porque a gente está tendo esse treinamento que a vida vai nos dando, né, Carol? Exatamente, exatamente. Mas aí, enfim, então a gente ficou nessa de vai e volta, e aí a gente, quando eu estava adolescente, nós fomos morar em Blumenau. Em Blumenau, claro, né, Blumenau e Oktoberfest, as pessoas, né, amam. A gente tem uma empresa patrocinadora aqui, que é a Felicitar RH, de Blumenau. Então, a Felicitar deve saber do que eu estou falando. Ó, meninas da Felicitar, a Carol conhece muito bem o Oktoberfest. Podemos, inclusive, visitar, né, não tem problema nenhum. Mas, assim, naquela época, o Oktober recebia em torno de 1,5 milhão de turistas nos 15 dias da festa, numa cidade de 200 mil habitantes. Imagina. Então, a gente vivia pela Oktober, né? Mais ou menos como é o carnaval, a gente passava o ano programando a Oktober, porque ou tu estava trabalhando para produzir a Oktober, ou tu estava produzindo material que ia ser vendido na Oktober, ou tu ia vender, ou... enfim, todo mundo achava um trabalho na Oktober. Então, naquela época... Tinha o antes, o durante e o pós. Depois. Então, eu trabalhei de garçonete na Oktober, trabalhei de assistente de fotógrafo na Oktober. Tinha um amigo muito querido, Fernando Paim, ele tinha uma carroça com as roupas típicas, e aí os turistas botavam as roupas para fazer foto. Então, assim, eu ajudava as pessoas a botar as roupas para fazer foto. E aí depois comecei a fazer promotoria de eventos, daí sim, nos camarotes da Oktober, em congressos, né? Fui para a vida de promoção, né? E aí comecei a entender um pouco dessa coisa um pouco mais marqueteira. Mas o meu sonho naquela época, eu achava que eu ia ser cientista, que eu ia trabalhar com editoria de moda e que eu ia ser, assim, tipo Anne Wintour, né? Assim, não sabia quem ela era, mas eu queria ser... Mas era uma referência. Não, ela não, mas eu queria ser editora de revista. Não importasse que revista, mas eu queria trabalhar com comunicação. Fiz o vestibular para jornalismo, né? Porque eu trabalhava numa agência de publicidade. Só que não fui fazer jornalismo porque era em outra cidade. Daí não encaixava os horários para trabalhar e poder pagar a faculdade, porque bem isso, não nasci rica, né? Então tinha que trabalhar. E trabalhou desde cedo, como tem falado, desde os 15 anos. Eu fugia escondido do meu pai para fazer manicure, para ganhar uns pila. Olha só. Então podemos contar contigo para retoques de unha também. A minha até hoje sou eu que faço. Aí, ó. Tô dizendo que o treinamento vem. Exatamente. A necessidade nos treina, né? Nos treina. E para mim, hoje, fazer a minha unha é uma distração, assim, é terapêutico. É terapêutico, é terapêutico. E, enfim, daí não fiz jornalismo, tive que escolher uma faculdade que fosse fácil na cidade, né? Que encaixasse horários, fui fazer secretariado executivo. Né, era bilíngue, fui em Blumenau. Em Blumenau. Então, assim, me formei em inglês, em espanhol. A faculdade dava toda a parte administrativa naquela época. Então, assim, era uma cadeira de administração, uma de contabilidade, uma de direito, uma de cada coisa. Né? E o sonho de quem estava na faculdade de secretariado era ser secretária da diretoria de alguma das indústrias. Blumenau é uma cidade que, né, tem muita indústria, parecida com Gravataí. Né? Muita uma indústria cidade... têxtil também, né? Blumenau olha, 90% acho que é indústria têxtil. Não sei se hoje ainda é assim. Eu acho que sim. Eu estou falando por conhecimento de conversas com as meninas da Felicitar. Eu acho que indústria sim. Têxtil É muita ainda. indústria têxtil, muita facção, muitas, assim, a cadeia toda, né? Tem todas as etapas da indústria. E aí fui fazer secretariado executivo e virei secretária da diretoria da Plasvale na época.
Detestei. O bom é isso. A Carol já tirou o crachá desde que entrou pelaquela porta do estúdio. Porque, é assim, ela... Tá ótima a nossa conversa, tá, Carol? Porque é vida real, né? É vida real, eu detestei. Fez toda a faculdade, quem nunca? Fez toda a faculdade, foi trabalhar no emprego dos sonhos. E aí, detestei. Não, mas vou te dizer por quê. Ah. Eu odeio levantar cedo. E indústria começava às 7h30 da manhã na cidade do lado de Blumenau. Então, eu tinha que levantar às 5h30 para pegar o ônibus no centro da cidade às 6 para poder chegar na indústria, né, às 7h15 para começar a trabalhar. Das 7h30 até as 9, nada funcionava nos outros lugares, né? Então, assim, era 1h30 perdida de coisas internas da empresa, porque não conseguia falar com fornecedor nenhum, Sim, com não ninguém, tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada para ir adiantando, né? Não, era tudo na base do passamão no telefone, né, convencional e liga, mas as pessoas não estavam na empresa, não atendiam o telefone. E-mail era um negócio que recém estava começando, a gente usava ainda muito memorando interno, coisas que hoje as pessoas nem sabem que existe. Mas... E eu fazia a faculdade de noite, então, assim, eu tinha que acordar às 5h30, mas eu chegava em casa às 11h30, dormia 1h da manhã. Isso durou uns 7, 8 meses e eu comecei a ter uns brancos absolutos de memória, né, de cansaço, obviamente, e perdi o emprego. Resumidamente foi isso, perdi o emprego, que foi a melhor coisa que me aconteceu. Tipo, né? perdeu o emprego, ai, que bom. Na época eu não achei isso, né? Obviamente, né? Obviamente foi, meu Deus, um desespero, porque é secretária da diretoria, né? Tinha um bom dinheiro, né? Nas secretárias das presidências naquela época tinha um monte de benefícios. E um glamour, né? Ser glamour, secretária da diretoria de uma empresa referência, né? Não era, né? Então, aí bateu o pânico. Mas eu sempre fui, e isso assim, eu não sei de onde surgiu, era uma coisa minha. Eu sempre fui empreendedora. Então, assim... Da mãe vendedora. Eu acho que sim. Um pouco, né? Um pouco dela. Todo vendedor é empreendedor também, né? O pai também trabalhava em oficina mecânica, então, assim, o pai não tinha, né, assim, se ele não estava empregado, ele estava fazendo alguma coisa por conta própria, ele estava se virando, então, assim, essa coisa da família se virar, eu aprendi a me virar. Então, eu nunca fiquei 100% parada quando estava desempregada. Eu sempre tinha um bico ou outro, né, no meio Não estava do caminho. CLT, mas estava trabalhando. Estava trabalhando. E aí aconteceu, então isso, e aí aquela coisa, né? Fala com um, fala com outro, que a pessoa cara de pau faz isso, né? E aí surgiu uma oportunidade de cobrir uma vaga temporária no Shopping Neumarkt, lá em Blumenau. Era para ficar 4 meses, uma licença maternidade, e aí eu entrei como assistente de marketing do shopping. Não sabia o que era marketing. Naquela época, marketing recém estava começando, eram as secretárias que organizavam os congressos e os eventos das empresas, então, assim, era uma coisa muito, muito diferente do que é hoje, né? Mas entrei para o shopping e me apaixonei pela área, pelo marketing, né, por tudo que acontece. E conheci um cara chamado Márcio Porto, que na época era o gerente de marketing do Neumarkt. O Márcio, naquela época, estava fazendo a primeira promoção, olha só que loucura, a primeira promoção automatizada com computador do shopping, com sorteio, não era sorteio eletrônico, mas era o preenchimento do cupom de forma eletrônica com cadastro. E ele é um cara, assim, professoral, baita de um publicitário, tudo. Então, assim, foi meu primeiro gestor de marketing e aí me apaixonei pela área. E, na época, eu queria voltar a morar em Porto Alegre. Aí, né, conversa daqui, conversa de lá, eu consegui um contato no Iguatemi de Porto Alegre, através de um lojista que era amigo lá do Neumarkt, que era o dono da Happy Man, que acho que nem existe mais hoje a marca. E aí
vim fazer um estágio no Iguatemi, porque estava no final da faculdade, tinha obrigatoriamente que fazer um estágio. Aí uma amiga conseguiu um estágio na Ana Pegova e um outro amigo conseguiu no Iguatemi. Aí fiz os estágios, adorei, me apaixonei pelo Iguatemi. Veio sozinha? Vim sozinha, fiquei na casa das minhas tias, tudo, né? E aí fiz o estágio no Iguatemi. Me apaixonei, né, por eles. E no final, assim, quando acabou o estágio, umas semanas depois, o Iguatemi perguntou se eu queria vir trabalhar em Porto Alegre, né? Obviamente, eu tinha dito que eu tinha família aqui, que eu tinha onde ficar, que, né, que eu gostaria de voltar a morar aqui e tudo. E aí a Nailê me convidou, né? A Nailê, na época, era gerente de marketing, hoje ela é gerente geral do Iguatemi. Ela continua? Continua até hoje. E aí ela me convidou para ser assistente do Iguatemi. Aí entrei como assistente de marketing no Iguatemi. E aí começou uma trajetória de 12 anos. 12 anos 12 no anos. Iguatemi. E a faculdade? Aí você transferiu para cá ou terminou lá? Acabei a faculdade numa sexta, comecei a trabalhar no Iguatemi na segunda. Nossa, já começou bem, né? Já veio para o Iguatemi, já tá... Mas não vim de avião, tá? Vim de ônibus, com todas as malas, olha que pessoa doida, né? Eu tinha um peixe, que era o que dava para ter naquela época. Vim com o meu aquário no colo. O peixe chacoalhando. Coitado do peixe chacoalhando, né? Mas comecei e aí entrei como assistente, saí como coordenadora 12 anos depois, daí tinha uma coordenação de uma equipe grande, né? Então foi assim um baita de um aprendizado. Nossa, Foi no Iguatemi que eu conheci a minha cunhada, que me apresentou para o irmão dela, né? Então... Marido, casados. Ele não é da área do marketing. Pois então, ele não é oficialmente da área do marketing, mas ele brinca que o trabalho dele é dar ideias. Então, assim, ele se formou em marketing por osmose. Por osmose, porque somos eu, a irmã dele e a outra irmã dele, todas da área de marketing. E ele acabou, durante alguns anos, atendendo clientes de shoppings também, porque ele é formado em gestão empresarial e contabilidade. Mas ele fazia área comercial de uma empresa de sistemas que fazia troca de notas, fazia o sistema de troca de notas das campanhas dos shoppings. Olha só. Então, quando a gente se conheceu, ele estava numa área de sistemas de outro segmento, mas depois acabou vindo também para shopping. Então, assim, a nossa família é toda de shopping. Todo rato de shopping. Tudo rato de shopping marqueteiro. E aí, você terminou a faculdade de secretariado. E na área de marketing, como Daí depois foi? eu fiz uma pós, né? Aí aqui em Porto Alegre, vim especializada e fiz uma pós de marketing na FGV. E aí mais uma tonelada de cursos, que não né? para que nunca, não para nunca, todo, né? E aí também é uma coisa muito minha. Eu amo estudar. Né? Aquela guria que queria ser cientista permanece viva. Eu ainda sempre pretendo fazer um mestrado, quero fazer doutorado, quero, né, me especializar mais em economia, em neuromarketing, né, neurociências, que eu acho fantástico, né? Hoje uma área completamente doida, né? A área de quem quer ser cientista? De gente louca, assim, né? Mas é que eu penso assim, quando eu tô dentro do shopping, eu olho para as pessoas, eu fico pensando assim, que história essa pessoa tem? O que tá por trás dela que dá a vontade dela vir para cá? E o que faz ela ter vontade de comprar isso aqui, que tem em todos os lugares? Por que ela veio comprar isso aqui? Ela vem aqui? E muitas vezes os motivos que levam à compra não tem absolutamente nada a ver com a racionalização que a gente faz. Não é nem muitas vezes, é em 100% das vezes. Né? A racionalização acontece depois da decisão de compra. Quando a gente começa a pensar que vai combinar com não sei o quê, que o preço está bom. A gente já decidiu comprar faz muito tempo. É muito doido isso, a questão do neuromarketing. Eu acabo lendo e frequentando muitos eventos também.
Teve um evento que eu fui sobre neuromarketing e que foi falado especificamente isso, decisões, né, de compra. E aí, claro, assim, não vou saber agora falar como, né, não sou profissional da área. Mas o que me marcou, que era isso que tu tá falando sobre as decisões de compra, e que vai sendo ativada partes do nosso cérebro que nos levam a decisões. E tinha uma delas que é considerada uma das mais fortes, que é a questão do cheiro. Tem lojas que usam que perfumes. Tem perfumes específicos dela, né? Eu tenho uma na minha memória, não vou falar a marca dela, a não ser que ela venha ser nossa patrocinadora aqui, mas é uma marca que está presente nos shoppings, que a gente entra e que tem um cheiro específico. Então, aquilo te atrai e te leva a comprar de uma forma irracional. É como se eu quisesse levar aquele cheiro para dentro da minha casa. A gente chama de memória afetiva. Na verdade, não é nem irracional, é incontrolável. E independe do quanto tu estudou, do que tu é, do que tu faz. As conexões neurológicas são ativadas, às vezes, por cheiro, às vezes por sabores, né? Às vezes por álcool, às vezes por açúcar, às vezes por outras coisas que provocam emoções que são muito mais fortes do que qualquer racionalidade. Então, é muito doido. Assim, eu me lembro de uma pesquisa de espelhos que a gente fez, né? Que a gente fica atrás da sala de espelhos e as pessoas não veem que a gente está vendo a pesquisa. E as pessoas falando do cheiro de uma loja. E o mais doido é assim, ó, nenhum cheiro é específico para vender mais. Isso não existe, é outra lenda, né? Não tem assim um perfume, vou comprar esse perfume porque esse perfume vai fazer vender. Não. O que faz é assim, tu vai naquela loja uma vez, tem aquele cheiro. Tu vai de novo, tem aquele cheiro. Tu vai de novo, tem aquele cheiro. Tu passa na frente, tem aquele cheiro. Então, tu começa a criar uma memória em relação que toda vez que tu passa ali, tu sente aquele cheiro. Se o cheiro é bom... Para mim, causa boas sensações. Causa prazer, vai te causar uma boa memória. E daí, por consequência disso, tu vai, né? Em algum momento que tu sentir aquele cheiro em outro lugar... tu vai lembrar dali, né? E quando tu tá dentro da loja, tudo que te dá prazer facilita que tu esteja mais relaxado, mais feliz, né? E uma vez tu tá relaxado e feliz, tu compra, né? A lógica é basicamente essa. Tem um livro muito, assim, ele é surpreendente, chama Subliminar. Subliminar, dica de livro da Carol Toledo. Esse livro desmonta todas as nossas crenças. É uma coisa assim, eu fiquei apavorada quando eu li o livro, porque assim, eu sou muito de fazer a racionalização, né? Assim, muito cabeça. Então, assim, eu preciso disso, porque se eu pagar tanto por isso, vai me durar tantos anos, ele vai me dar tal benefício, né? Eu detalho, né, o porquê que eu estou comprando. Quando eu li o livro, disse, meu Deus, como eu sou idiota. Eu achava que era racional. Eu achava que era racional. Me desmontou inteira. Vou comprar esse livro. Compra esse livro. Eu te empresto, eu te trago. É muito bom. Mas, assim, desmontou todas as minhas crenças. Agora, quando eu começo a, né, pensar... principalmente em casa, aquelas discussões de família, assim, né? Vamos fazer, não vamos fazer? Daí eu começo a dar... Para. Que não vai adiantar nada, não adianta. Quer fazer, vai dar prazer. Eu já não perco mais tempo fazendo todas. Porque não é por aí, é muito doido. E aí, isso se casa com tudo, Carol? Tipo, eu vejo tu falar com muito alegria sobre marketing. E estar fazendo o marketing. Atualmente, você está no Gravataí Shopping Center, Gravataí né? Shopping. Na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. E representar essas grandes marcas, eu acredito também que tem um peso muito grande, porque os lojistas que estão dentro do Iguatemi, dentro do Gravataí Shopping, dentro de shoppings, eles também esperam muito do marketing, né? Do shopping. Tem uma coisa muito importante que é assim, que também é uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem, né?
o shopping, ele é uma mini cidade, né? E a administração do shopping é quase como uma prefeitura, né? Nós somos quase síndicos, né? Deste condomínio, dessa prefeitura. E o Gravataí Shopping, por exemplo, é um shopping grande, que pertence a um grupo muito grande, que tem 50 shoppings no Brasil inteiro. Acho que as pessoas... ele é um grupo. O Iguatemi também, né? O Iguatemi também é um grupo. Todo... Quase todos os shoppings grandes pertencem a algum grupo de shoppings, né? Alguma administradora que tem... né, X shoppings no Brasil inteiro. A expertise deles é montar shoppings e administrar esses shoppings. E quando um lojista entra num shopping assim, né, tem 100, 200, 300 lojas, pertence a um grupo que é do Brasil inteiro, já existe uma expectativa muito maior de que se ele está lá, o seu negócio vai dar certo. Né? E nós somos cobrados muito porque este negócio... tem a parte que é do lojista e tem a parte que é da administração. E a administração tem que fazer a parte dela dar certo e funcionar. Né? Então, assim, é uma cobrança muito grande. E aí, olha só como a vida é louca, né, Fernanda? Eu tinha falado que o meu primeiro gerente foi o Márcio Porto, lá em Blumenau. Né? Então, passei pelo Iguatemi, casei, daí saí do Iguatemi para ter mais tempo para a família, montei uma consultoria... Aí fui trabalhar, surgiu uma oportunidade para ser gerente de marketing no Shopping Total. Fiquei 5 anos no Shopping Total. Teve o Shopping Total ainda também, que também Total, é uma referência para nós. Também, um shopping enorme, com 500 lojas, com uma área externa enorme, com eventos para 20 mil pessoas, né? Assim, muitos eventos grandes, chegada do Papai Noel. Exato, eu ia falar, o Shopping Total é uma referência para nós em eventos importantes. Sim, é o único shopping que ainda Papai Noel chega de helicóptero, desce na chaminé, faz né, aquela loucura toda. Ninguém sabe que a gente quase infarta lá embaixo se o helicóptero vai levantar a bolsa, se ele vai chegar perto da chaminé, se vai aparecer tudo certo. Quanta preparação para que o Papai Noel chegue. Eu me lembro um Natal que tinha vento e o helicóptero não tinha autorização para levantar voo. Por causa do vento. O vento não diminuía. E aí eu olhava assim, aquele pátio lotado de criança, que estava lá desde as 4 horas da tarde, já era 7h30 da noite, e não dava a autorização para o helicóptero levantar voo, e a gente enrolando, e aí canta, e né, inventa coisa no palco, antecipa mais um show, faz não sei o que, A hora que deram a autorização para o helicóptero levantar, assim, eu me lembro assim, eu já estava realmente quase tendo um troço. Né? E aí, levantou o voo. E o vento perto da chaminé? E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, a gente é bando de doido. A agonia de quem está por trás de um grande evento. A agonia de saber tudo o que pode acontecer e a responsabilidade de ter 30 mil pessoas dentro de uma área esperando né, que aquilo aconteça da maneira certa e não... de maneira espetacular mesmo, né? Espetacular, e não boa e não trágica. Mas, enfim, daí passei pelo Total e aí, depois disso, voltei para a consultoria. E eu fiquei sabendo, né, porque o meu marido, né, o Henrico estava atendendo os shoppings do Grupo AD, que é o grupo que administra o Gravataí, que o Márcio Porto estava trabalhando num shopping lá em Pelotas. E aí depois ele veio para o Gravataí. E ficou 6 anos no shopping Gravataí. E eu conversava com ele de vez em quando por WhatsApp. Dizia, quando é que tu vem para Porto Alegre? Vem comer um churrasco aqui em casa. Vamos né? Mas nunca aconteceu. O Márcio não saía de Gravataí. Aí eu fui num evento e encontrei o gestor do Márcio. E aí eu fui incomodar o Mário, disse para o Márcio fazer o favor de deixar de ser preguiçoso e vir pelo menos no evento. Se ele não quer ir lá em casa comer um churrasco, tudo bem, né? Mas assim, pelo menos aparece nos eventos aqui para a gente dar um oi,
E aí a gente começou a conversar e aí surgiu a vaga no Gravataí. Então, tu vê assim, o Márcio lá do início da minha carreira foi as conexões de pessoas, né? Foi a pessoa que, por causa de eu perguntar dele, surgiu a vaga hoje do Gravataí, que eu tô super feliz. Né? Não, Super feliz. E o teu trabalho tem feito muita diferença positiva para o que está acontecendo. Tem uma movimentação bacana acontecendo lá, né? É muito cedo. Tem uma movimentação bacana, a gente está fazendo muita coisa, mas assim, a gente tem que dizer que muita coisa que está acontecendo agora ainda eram coisas planejadas pela Fabiana, que hoje está no Canoa Shopping, que também é do grupo. É do grupo. Então, assim, muitas coisas eu já peguei com o bonde andando, né? E com as programações que a Fábio tinha feito. E aí, isso é o legal de rede, né? Porque, assim, as pessoas mudam dentro da rede, mas o trabalho é sempre muito bem feito. Né? Tem coisas que são programadas, antecipadas, tem planejamento. E que é programado para o grupo. Vocês continuam, né, tendo uma conversa Às ali. vezes, sim, em grupo. Por exemplo, a gente vai ter um evento em outubro, que é um evento que vai passar pelo grupo inteiro. Por todo o grupo. Por todo o grupo. É negociado em rede, tem uma negociação melhor, obviamente, por ser em rede. Né? E aí tem coisas, assim, a gente tem um grupo de marketing no WhatsApp que não para, que é dia e noite, mas assim, muita referência boa vem porque são 50 shoppings nesse grupo colocando coisas do que cada um que está fazendo. E daí tu diz, gostei disso daqui. Como é que eu vou ver? Fulano, me conta essa história aqui que eu quero fazer também. E esses 50 shoppings é espalhado pelo Brasil todo. Tá. Brasil todo. Tem de tudo quanto é canto. Do Nordeste, do Norte, Brasil inteiro. Carol, e assim, alguma situação inusitada, curiosa, que você tenha marcado, assim, nossa, nem imagino o que aconteceu. Sei lá, não precisa citar nomes aqui, mas alguma coisa assim, inusitada nesses anos de marketing, de shopping. Meu Deus, gente, são 30 anos de... Olha, são 26 que eu estou em Porto Alegre, então são 28 anos de shopping center. Sabe que eu vejo o shopping como um mini mundo? Tu falou de uma cidade também, né? Mas, porque assim, a gente entra no shopping, a gente perde noção do horário. E como a gente não sabe se está chovendo, se tem sol, né? Tem um ar-condicionado ali, tem um ambiente. E tem uma vida pulsante dentro do shopping que te envolve. Então, assim, é um mini mundo ali dentro. Você tem tudo ali dentro, ou quase tudo ali dentro. Quando sai, te depara com um temporal, ou com um calor absurdo. É muito doido, assim. Bom, situações inusitadas tem várias. Tem várias. Mas tem uma que me marcou muito, que assim, né... Lembra que eu queria ser jornalista, né? Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com a assessoria de imprensa, com muitos jornalistas que são amigos, tudo. E aconteceu uma situação num shopping que sabe aqueles carrinhos de bichinho de pelúcia? Aqueles bichinhos que as crianças alugam para andar. Para andar, sei. Um bichinho de pelúcia daqueles, uma pessoa alugou para ela e para o neto. Então, assim, uma senhora de idade... E o neto, cada um saiu num bichinho. E pode andar adulto ali? Pode. Eu achei até que nem pudesse. Não é muito comum, mas pode. Suporta. Suporta. E aquilo não passa de, sei lá, 5, 10 quilômetros por hora, né? É super engraçado, porque as crianças acham que estão acelerando, mas ele não sai da velocidade. Tu caminha do lado delas e vai. E aí aconteceu uma situação que a gente não sabe, porque a câmera de monitoramento do shopping não pegou o ângulo exato, mas a gente não sabe se uma outra senhora deu um passo para trás e atropelou o carrinho, ou se o carrinho que estava com aquela senhora atropelou a outra senhora. Quem atropelou quem? Quem atropelou quem não deu para saber, mas elas se embolaram. Aí a senhora que estava no carrinho ficou com vergonha e se mandou. Pegou o neto, abandonou os carrinhos e se mandou. Porque caiu. Porque se embolaram, aquela coisa toda. Mas o fato é que eu não sei por que tinha um jornalista dentro do shopping que era de uma emissora que faz muitos memes e muitas brincadeiras. E ele publicou, né? Carrinho de pelúcia atropela idoso dentro do shopping e foge sem prestar socorro.
Gente do céu, o negócio viralizou. E ele botou a foto do carrinho, tudo. E aí, assim, eu, por enquanto, eu tava, né, de sangue doce, tinha sabido que tinha dado um embolamento. Começou a tocar o telefone, e era assim, entrevista pro jornal tal, entrevista pro jornal tal, entrevista. Eu dei entrevista pro Brasil inteiro, por causa do embolamento do carrinho de bebê. 3 dias só explicando, gente, foi uma situação comum, não foi nada. Ninguém se machucou. Né? E muito engraçado, porque num determinado momento, mas assim, ó, foi Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Eu dei entrevista realmente para o Brasil inteiro por conta da viralização do meme. Até que em um determinado momento me liga um veículo de imprensa nacional, assim, daqueles, né, que assim, meu sonho, né, um dia darei uma entrevista para... Gente, por causa do embolamento. Aí quando eles me ligaram que eu atendi, eu disse, gente, o meu sonho era dar entrevista para vocês, mas eu nunca imaginei que seria. E foi. Aconteceu, saiu a entrevista, tudo. Eu dava muita risada. Eu disse, gente, não tem muito o que explicar. Eu sei que as 2 senhoras se embolaram, uma ficou envergonhada e saiu, mas assim, não e foi elas assim, nunca se apresentaram. Até onde eu sei, não. Eu acho que a vergonha foi maior. E eles queriam saber se te tinha machucado. Detalhes, né? assim, porque, Sim, claro... porque viralizou, né? Não, então... porque parecia assim, né? O carrinho atropelou uma idosa. Não foi. Não. Elas se embolaram só, né? Não foi um atropelamento que a pessoa se machucou, não foi nada disso. Mas a forma como a notícia correu parecia, assim, uma tragédia de avenida. Não, olha, Não, eu imagino realmente, assim, o que deve ter de história e até de conhecer pessoas incríveis. E lugares diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque daí também esse mercado te proporciona muitas coisas, né? Em 2014, eu tive o privilégio do Shopping Total participar de uma feira em Las Vegas, que é uma feira específica de shopping centers, com equipamentos, estruturas, tecnologia, tudo para o mercado de shoppings. E aí, assim, explode a cabeça, né? Porque assim, a quantidade de tecnologias, de coisas diferentes, de maneiras diferentes de tratar o marketing. A gente estava em 2014 e eles já estavam assim em 2024, né? Em termos de tecnologia, coisas que agora estão sendo implantadas aqui, naquela época lá já era comum. Então, assim, quando tu vai para uma viagem dessas, tu vê tudo que pode ser feito, tudo que vai acontecer lá na frente, tudo que tu gostaria de fazer, e aí tu começa a explodir a cabeça pensando, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Como é que eu vou botar isso tudo pra... Vontade de trazer tudo já. Não, eu brincava muito, há muitos anos atrás, na época quando eu estava no Iguatemi, que eu fazia algumas viagens pelo Iguatemi para São Paulo, ia conhecer um shopping muito poderoso, né? Quando eu voltava, eu disse, bom, agora eu vou lá para voluntários, botar o pé no chão, voltar para o corpo, volta né? Para a realidade, volta para a realidade, porque, né? É muito estranho também, assim, tu imagina... Eu me lembro que uma das coisas mais inusitadas, assim, logo que eu comecei a trabalhar no Iguatemi, então, assim, tinha me mudado de Blumenau para Porto Alegre, era assistente da assistente da assistente da assistente, né? Tinha um salário, assim, né, em relação, né, bom para assistente, mas em relação ao que o shopping oferece, era um salário pequeno. E aí eu passei na frente de uma loja, fiquei 10 anos em Blumenau, então não tinha mais casaco de invernão, essas coisas todas, porque Blumenau faz 2 dias de inverno e depois do inverno aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí passei na frente de uma loja e vi um casaco de couro, né? Porque a pessoa tem um olho bom desde sempre, assim. Um casaco de couro até a metade da canela, forrado com pele por dentro, cheio de frufru, de coisa assim. Me apaixonei pelo casaco, fiquei olhando a vitrine, vi que a vendedora não me deu lá muita bola. Não né? acreditou. Não acreditou.
E aí, eu disse, tá, mas eu vou perguntar, né? Perguntar, tudo bem. Quando eu entrei, perguntei o preço do casaco, que não estava o preço da vitrine, né? Isso eu deveria ter me dado conta que tinha um motivo para não estar o preço na vitrine. Ela olhou para mim e disse assim, ai, Carol, é um excelente investimento, uma peça que vai ficar para a tua vida inteira e provavelmente vai passar para os teus filhos. Ela começou a fazer toda uma venda assim, e eu pensando, ai meu Deus, o que que eu fiz, né? Dava para comprar um Fusca. Ou seja, né? Quantos anos de trabalho para poder comprar um casaco? Dava para comprar um Fusca usado bem direitinho, assim. Eu me lembro que foi o primeiro choque de realidade, assim, de peraí, olha, né, a música olha onde eu tô. Preciso ganhar mais. Preciso trabalhar mais, preciso estudar mais, preciso crescer mais, preciso muita coisa antes de chegar nesse patamar, né? É muito doido, porque assim, a gente fala de uma realidade muito distante da maioria da vida das pessoas, né? E de muitas que trabalham, inclusive, dentro do shopping. Né? Então, assim, tu pega uma pessoa que trabalha daqui a pouco numa área que tem um salário muito menor, é uma dicotomia entre o que ela vê nas vitrines e o que ela tem o poder de compra. Né? E aí isso é um desafio diário também, assim, como tu mantém motivadas as pessoas que vão ver coisas que talvez nunca não possam fazem comprar. parte da realidade delas, né? E como que tu mostra também dentro dos shoppings coisas para todas as realidades. Então, assim, também tem uma série de estudos, de cuidados, assim, como é que se monta um mix de shopping, né? Tu tem a loja lá super, mas tu tem a loja aqui que atende todo mundo. Como é que faz essa mistura, né? Quanto por cento é para mulher, quanto é para homem, quanto é para sapato, quanto é para, né, para comida, quanto é para serviço. Muita estratégia. É muita estratégia. Para poder tornar esse um ambiente agregador, né? Para grande parte da população, pelo menos. E receptivo para as pessoas, que as pessoas entrem e se sintam bem. E aí eu acho que vai muito também, assim, de quem... Vai muito não, para mim é 100% de quem trabalha lá dentro, né? Porque se tu te sente bem no lugar que tu está trabalhando, tu vai poder transmitir isso para quem tu está recebendo. Né? E para toda a tua equipe, e para que a tua equipe possa passar para quem ela vai lidar. E aí a gente volta naquela coisa, assim, nós trabalhamos para as pessoas, né? E são pessoas, tanto as que estão trabalhando, quanto as que a gente está recebendo, e quais são as histórias dessas pessoas. A gente volta de novo para o início. O quanto isso é importante, que a gente tem falado tanto, né? O quanto o CPF faz a diferença. Importa para que um CNPJ tenha sucesso. Né? Sobreviva, para que ele tenha sucesso, para que ele consiga crescer, principalmente assim, com todos os desafios que o nosso Estado vem enfrentando, desde a pandemia, né? Depois com enchentes e, enfim, com desafios que cada região vai ter a sua. Tu sabe que eu acho que o desafio maior é trazer as pessoas de volta para a realidade de que nós somos uma tribo que precisa de outras pessoas. Né? Eu acho que a pandemia afastou todo mundo. Já vinha uma desconexão caminhando na medida em que as pessoas vão muito mais para a tecnologia, podem comprar por qualquer lugar. Esse afastamento já vinha acontecendo. A pandemia acelerou isso. Mas eu acho que o desafio hoje é principalmente a gente mostrar para as novas gerações que a gente não sobrevive isolado dentro de um quarto falando só por aqui, né? Que pessoas precisam de conexão de olhar, precisa de toque, precisa de sorriso, precisa de conversa, e isso tu não consegue no digital. Isso não é no percebe físico. Detalhes e não sente, né? É uma energia diferente. E aí eu acho que o desafio do comércio é esse, né? Assim, o maior desafio, assim, quem são os vendedores, quem são os atendentes, quem são os consultores que vão estar dentro das lojas fazendo essas conexões. Eles têm condições, eles sabem fazer isso, eles conseguem
fazer essa aproximação, porque eu vejo assim, principalmente as gerações mais jovens tendo muito mais dificuldade de relacionamento com pessoas que não conhecem, né? Não que eles não se relacionem com os amigos, com os familiares, com namorados, com o grupo se relaciona, mas o comércio vive de se relacionar com quem a gente não conhece, né? Com aquela pessoa lá que eu tô vendo pela primeira vez na vida. E aí eu vou dar bom dia, eu vou sorrir, eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca vi, né? E isso precisa ser resgatado. Estabelecer tão rápido um vínculo que faça com que a pessoa se sinta bem ali. Exatamente. Que ela volte e que isso, é se sentir bem, porque esse se sentir bem vai justificar o porquê eu compro ali. Exato. Né? Eu posso comprar café em qualquer mercado, mini mercado ou pela internet, mas por que eu escolho aquele lugar? O comércio está todo muito igual. O comércio de rua, o comércio de shopping, o comércio de galeria, o comércio online, está tudo muito igual. O que faz a diferença? Por que tu vai me ligar para tomar um café comigo em tal lugar ou tu vai ligar para outra pessoa para tomar o café? Né? Tu quer simplesmente um copo de café que tu pode pegar numa máquina ou tu quer um copo de café junto com um sorriso? Né? Servido por alguém que já sabe se tu gosta mais forte, mais fraco. Que pergunta como é que tu tá, que pergunta se o café tá na temperatura boa, se quer que tu ponha mais ou menos açúcar, ou seja, por que alguém que te diferencie do resto, né? Que te trate como uma pessoa exclusiva que tu né? Vamos combinar que, né? Todo mundo tem as suas características, mas que durante esses últimos anos, todo mundo foi tratado como padronizado. E isso não faz mais sentido, né? A gente precisa voltar a saber quem é quem. Entender mais sobre pessoas, comportamento, né? Estar mais empático, presencial e não só no online. Carol, eu li, conversando contigo, fazendo algumas perguntas também, e a gente pergunta assim, né? Que pergunta você gostaria que as pessoas fizessem mais para você? E você colocou para mim sobre se você precisa ajuda, precisa de ajuda. E isso me fez refletir sobre algo que talvez aconteça, que é a questão, assim, quando a gente atinge uma certa liderança, um cargo de destaque, tem duas imagens naturalmente que as pessoas criam, né? Primeiro que, assim, a tua vida é um glamour dentro do shopping, né? Tá no ar-condicionado, tá em eventos, né? Tá ali na parte boa do marketing. Como diz um primo meu, ainda te pagam para tomar espumante. Exato, ficar passeando dentro do shopping, só né, passeando, Carol? Só passeando. Tem essa imagem e de que a gente, para conquistar cargos assim, teve, como você contou aqui a tua história, de muita independência, muito ir atrás das coisas. E talvez as pessoas achem que você não precisa de ajuda. Eu acho que isso tem muito a ver com o CNPJ, com o cargo, mas também tem muito a ver com a personalidade que nós, mulheres empreendedoras, temos desenvolvido ao longo do tempo. Eu comentei ali nos textos que eu te mandei que o que mudou muito a minha vida foi CTG. Né? Eu fui primeira prenda aqui em Porto Alegre antes de morar em Santa Catarina. E aí, por esse espírito empreendedor, quando eu cheguei lá, eu queria fazer alguma coisa, queria ganhar meus pilas, né? Sem ficar esperando a minha mesada. Eu fui dar aula de dança num CTG que tinha lá, que não tinha dança, né? Só tinha a parte campeira. E aí fui dar aula de dança e aí descobri que tinha um jornal local que cobria os eventos de CTGs, né? Os rodeios, as festas, não sei o quê. E aí veio a jornalística, me apresentei para o jornal, comecei a escrever uma coluna social do CTG. E aí, obviamente, eu tinha que ir nas festas, nos eventos, nos rodeios. Né? Claro que o pai e a mãe me levavam, na maioria deles. Né? Eu tinha 16, 17 adolescente. anos. Né? Achava assim, que eu ia ser jornalista, ia mudar o mundo, né? E que eu podia escrever qualquer coisa do que eu quisesse, mas comecei por ali.
E isso fez com que eu me tornasse independente muito cedo. E ser independente vem com a coisa, não tem problema, eu resolvo, eu faço, e isso virou uma característica, ou já era uma característica minha desde sempre. Então, as pessoas nunca pensam que eu vou precisar de ajuda, porque antes de acontecer alguma coisa, eu já resolvi a maior parte das questões, né? Então, assim, estoura um problema quando é um problema, assim, muito incontrolável, mas eu geralmente já fiz, já aconteci, e aí, às vezes, eu tô, assim, exausta, e aí, assim, pô, porque tu não me pediu ajuda, né? Não, mas eu preciso pedir ajuda, tu não podia perguntar. Não podia perguntar antes? Mas é muito eu acho que da imagem que a gente passa, né? De, não preciso, tô fazendo. Eu me lembro que muitas vezes eu fui julgada como patrola. Né? Vai assim, fazendo eu vou fazendo. E eu entendo assim, quem me contrata para ter resultados. Então, eu vou dar um jeito de ter o resultado. Isso sempre foi a minha obsessão, né? E nessas, assim, eu vou fazendo e às vezes, esqueci de pedir. Podia ter pedido para tal pessoa fazer tal coisa, mas às vezes já não fiz. Foi por mal. Não que não considere a importância daquela pessoa. Claro já que fez. considera, mas na loucura e nos prazos que se trabalha, e isso é uma coisa que as pessoas também não percebem, né? O empreendimento shopping, ele é formatado para que as pessoas se sintam bem, sejam bem recebidas. Então, assim, às 10 da manhã, quando o shopping abrir, ele tem que estar lindo, bonito, perfumado, cheiroso, tudo limpo, com tudo no lugar. Então, assim, a nossa loucura é fazer tudo tá pronto dentro do horário. Para abrir as cortinas. Na hora, no dia. Então, a gente trabalha muito com calendário reverso. Né? E aí, assim, tem que executar, vamos lá. Perguntem mais para as mulheres líderes e para os homens também, no que pode ajudar. Porque, de fato, a gente faz muita coisa no automático, como a Carol falou, mas isso não quer dizer que não se sintamos cansadas, né? Sozinhas, muitas vezes, né? Por isso, pela falta também de alguém perguntar, posso te ajudar, né? Eu acho que isso, assim, não é por ser homem ou por ser mulher ou por ser de uma geração ou outra. Eu acho que isso também é uma decorrência do resultado da pandemia, das pessoas se isolarem. Então, assim, tá cada um cuidando da sua vida. A gente é um grupo, né? Vamos cuidar mais da vida em grupo. E eu acho que isso também se refletiu muito, assim, das famílias que acabaram não se suportando durante a pandemia, né? Da coisa de ter que conviver mais em grupo quando tu via, né? Quando estava todo mundo tão distante, né? E eu fico muito feliz de tá com 22 anos de casada, com um cara super especial e que assim, supera diversas coisas ao longo da vida, com uma filha linda, linda, né? Beijo, Isa, né? Eu sou apaixonada, né? Obviamente, puxa-saca. Mas de equilibrar as coisas, mas priorizar as pessoas, porque para mim é o que é mais importante, porque a gente vai envelhecendo e vai aprendendo algumas coisas, né? Que realmente tem valor, né? A gente muda de CNPJ às vezes porque a gente quer, às vezes porque querem que a gente queira, né? Mas as pessoas, as que são importantes, elas ficam na nossa vida inteira, né? Então, assim, para mim, pessoas que eu conheci lá no início, como, né, foi o Márcio que deu essa aproximação agora com o Gravataí Shopping, como a Nailê, que trabalhou, né, anos, o Ultramari, que é o do Shopping Total, e tantas outras ao longo da vida, pessoas lá. Tem uma amiga de Blumenau que é amiga, assim, da vida inteira, que é uma irmã de vida. Outras daqui de Porto Alegre também, eu não vou citar nomes, porque senão vai ser uma loucura, mas para mim... Senão uma vai dizer, citou meu nome, a outra não citou. Nada. Queria, né? Porque eu achei que era eu, que era a tua melhor amiga. Mas, assim, eu acho que são essas pessoas que fazem a vida ser tão boa quanto ela é, né? Porque quando a gente se isola,
Meu Deus, o que a gente vai ver, né? Carol, fico muito feliz de ter alguém à frente de lugares como Iguatemi, Shopping Total, Gravataí Shopping, Shopping de Blumenau, que está cuidando de todos esses detalhes. Acho que quando eu entrar dentro desses shoppings, inevitavelmente vai vir assim, poxa, a Carol esteve aqui, tem uma Carol agora, né, no lugar. Neste momento, fazendo tudo isso acontecer, o quanto é difícil. E que bom que existem pessoas como você, né, que entendem que o CPF é muito mais importante do que aquele CNPJ, porque são diversos CPFs que fazem aquele CNPJ funcionar. Eu acho que assim, ó, os empreendimentos, e daí eu fico muito feliz do Grupo AD ter essa visão, e isso é uma coisa que vem de cima para baixo, que é muito, né, que é muito legal nesse caso, assim. O proprietário do shopping é uma pessoa que conversa com o faxineiro, com a pessoinha lá da cozinha, que conversa com os operadores de caixa, que conversa com... E aí tu te sente... É uma extensão desse sentimento trabalhar num lugar que valoriza as pessoas que estão lá dentro. E eu acho que isso se reflete nos shoppings do grupo, né? Que a gente vê que as pessoas têm um valor muito maior do que simplesmente números. Sim. Né? E aí se conecta com os teus valores. Com os meus valores pessoais. E eu só peço que não me julguem como louca quando eu estiver andando dentro do shopping e dando bom dia para quem eu não conheço, porque às vezes acontece, eu olho e sabe, acho que eu já vi aqui. Ela é a prefeita do shopping, né? Entre aspas, é a prefeita do shopping. A prefeita é a gerente geral, né? Mas é que faz um excelente trabalho. Digamos que eu sou secretária da prefeita. Tá bom. Vem o secretariado aí. Vem o secretariado ali, sempre. Muito obrigada por ter compartilhado a tua história de família, de pessoa. Tenho certeza que a gente teria muito para conversar aqui. Com certeza. Mas para quem está assistindo, que gostou, pode encontrar a Carol nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui o Instagram dela também. E convidar você a compartilhar esse vídeo, deixar os seus comentários, elogios ou críticas, ou o que quiser no nosso comentário. Que quiser também não, né? Tá meio perigoso. Exagerar, né? Não, pode criticar com educação, né? Podemos. Podemos divergir, não precisamos brigar, né? Exatamente. Mas compartilhe, deixa aqui, participe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que possam, com certeza, se motivar, incentivar, inspirar com a história da Carol e chegar tão longe quanto ela chegou, e vai chegar ainda mais, vai ter mais histórias para contar pra gente. Eu penso assim, Fernanda, a gente não sabe quanto tempo é a nossa passagem aqui, né? Mas, enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar aprendendo. Então, quero continuar estudando, quero continuar crescendo, quero continuar vendo coisas diferentes, porque o dia que a gente for embora, eu quero ter contado muita história. É contar muita história. É ser uma cientista do marketing, de pessoas, de histórias de pessoas. Olha, cientista não sei, mas cara de pau com certeza. Cara de pau, uma excelente cara de pau. Então tá aí a história dessa cara de pau que faz história no nosso Rio Grande do Sul. E a gente te espera num próximo episódio. Siga a Carol, siga o Gravataí Shopping Center também. E fica as portas abertas aqui para Carol. Obrigada. E para os administradores também do Grupo AD, também para vir aqui. Até mais, até um próximo episódio. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Muito bom.